nome é Benny Podlubny e eu sou Head do Private Global da XP. Hoje estou com Fábio Curi, sócio fundador e CEO da Curi Construtora. Fábio, hoje a gente quer bater um papo contigo para entender um pouquinho mais da sua história empreendedora. Talvez para começar, eu gostaria de saber um pouquinho do início da história da Curi e como que ela nasce, como que ela se desenvolve e como que ela chegou até aqui hoje para ser uma empresa listada e uma das principais construtoras do Brasil. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Benny. É um prazer estar aqui com vocês. A Curi, eu acho que é uma história interessante, uma história recorrente no país, história de imigrantes. Sou de origem libanesa. Meus avós são imigrantes libaneses que vieram no começo do século passado para cá. E seus filhos, meus pais, conseguiram entrar na faculdade e já na década de 60 formaram a construtora Curi, uma pequena construtora que fizeram pequenas obras de reforma no começo dos anos 60. E de lá começaram devagarzinho a fazer pequenas obras de habitação popular. E assim foram crescendo devagarzinho ao longo dos anos 60, 70, e aí foi quando eu nasci, nos anos de 65, e lembro que desde muito pequeno, meu pai tinha um Jeep, a gente ia para a zona leste de São Paulo, ver as casas populares que a empresa fazia. A Radial Leste, que é uma avenida importante de São Paulo, era de terra. A gente ia de terra para chegar na Itaquera para ver as obras de habitação popular. E a empresa foi se desenvolvendo nos anos 70, 80, sempre uma empresa familiar. Passamos por diversas crises, né, do Brasil, diversos programas habitacionais, sempre focando na habitação popular. A habitação popular teve altos e baixos, então a empresa se derivou para outros ramos, não só a habitação popular, fizemos também média e alta renda por alguns momentos da trajetória. Fizemos também empreendimentos comerciais, industriais. Já chegamos na década de 90, eu me formei, assumi a empresa e o programa habitacional se tornou mais forte. Foi quando a Caixa Econômica evoluiu com o programa habitacional e aí chegamos nos anos 2000. Já em 2004, quando Cyrela, Gafisa, todas essas empresas abriram capital, procuraram empresas de baixa renda para formar os seus braços. A Curi era uma empresa, continuava uma empresa familiar de baixa renda. Foi quando a Cyrela nos procurou e formamos em 2007 uma joint venture. E aí sim, com essa robustez de ter uma Cyrela de sócia e com crédito limitado, e logo em 2009, quando chegou o programa Minha Casa Minha Vida, foi o trampolim que faltava para um crescimento muito maior da companhia. A empresa passou de um faturamento de 30 milhões de reais em 2007 para um faturamento de quase 2 bilhões de reais no ano passado e culminou no final do ano passado, em setembro de 2020, na abertura de capital, que foi o nosso IPO, e agora somos uma empresa listada, já com novos desafios, num outro patamar e mirando um crescimento muito maior. Foi esse o nosso histórico e foi essa a trajetória que a gente traçou aí nos últimos quase 50 e poucos anos de vivência. História bonita, Fábio. A gente estava conversando agora há pouco, né, sobre essa vocação da Curi em atender um público de baixa renda, né? Como que é isso para você, né? Desde pequeno, vendo a sua família entregando o sonho de muitas pessoas, né? Você diria que isso é a cultura da Curi, é entregar esse grande sonho na casa própria? Eu acho que essa é a nossa vocação. Produzir baixa renda é uma coisa que precisa de programas habitacionais e por muitos momentos ao longo dessa trajetória esses programas foram congelados ou não estavam disponíveis e a gente tentou enveredar para outros caminhos, mas não, a nossa vocação sempre foi da nossa família, da nossa cultura de fazer habitação para baixa renda. Então a gente sempre voltou para isso, porque é uma coisa muito gratificante, Benny, é uma coisa muito legal. Então, para nós é mais do que simplesmente esses números que eu falei de que a gente atingiu na companhia, mas é essa realização que a gente consegue entregar para os nossos clientes. E é uma oportunidade gigante que a gente tem hoje, né? Porque a gente tem um gap habitacional no Brasil enorme, né? Assim, você tem moradias de baixa qualidade em regiões sem saneamento muitas vezes
e vocês entram com preço acessível. Então, assim, parece que a gente tem uma oportunidade, assim, por décadas no Brasil, eventualmente, né? Você tem toda a razão. O déficit habitacional no Brasil é de 7 milhões de moradias. Esse número oscila e não consegue, por mais que nós estamos hoje numa produção entre 500 e 700 mil moradias por ano, mas a necessidade anual varia entre 700 e 1 milhão de novas moradias por ano, ou seja, a gente não consegue suprir a necessidade, então esse déficit aumenta ano a ano. Então, por mais que os programas habitacionais estejam aí, a gente não consegue diminuir esse déficit e que a gente entende que tem que continuar, esses programas são extremamente importantes para que esse número seja diminuído ao longo do tempo. Fábio, mudando um pouco assim o tema, né? A gente falou um pouquinho da história, de como a gente está até hoje. Deve ter tido muitos desafios, né? Assim, como você colocou, né? Programas habitacionais que foram voltados. Quais foram os principais desafios que você viveu? Esse que foi, eu acho que um dos principais, poder manter essa característica da companhia de ser uma empresa de baixa renda dentro do Brasil, não só com essas idas e vindas dos programas habitacionais, mas também dessa economia instável que a gente vive, né? Mas também o desafio de ter um crescimento de uma empresa, né? A gente ter uma empresa crescente, formando uma equipe coesa, formando pessoas que tem o mesmo ideal, né, que acreditem na mesma coisa que eu acredito, que a minha diretoria acredita. Por exemplo, ir para o Rio de Janeiro foi um grande desafio. Era uma praça totalmente nova, uma cultura diferente, uma história diferente, mas a gente foi aprendendo e as pessoas hoje lá do Rio de Janeiro têm super orgulho de trabalhar na companhia. Você falou um pouquinho da questão da cultura, né? O desafio da gente manter a cultura. Como que você cria cultura numa companhia? É muito por exemplo, né? Cultura é exemplo. Então, presença. Eu, por exemplo, sou um CEO muito presente na companhia, nossa diretoria inteira é muito presente. Exemplo, eu sou um CEO que tem uma diretoria que está sob o meu comando, que é compra de terreno. Não tem um terreno que a companhia compra que eu não vou ver pessoalmente. Como eu faço isso há 30 anos, Beni, eu mostro exatamente tudo que tem que ser verificado na compra de um terreno. Internamente, externamente, tem que ser verificado na concorrência, o que o concorrente lá perto errou ou acertou. Então, isso todos os diretores, o diretor de engenharia faz isso, o diretor comercial faz isso. Então, isso mostra para as pessoas que estão vendo embaixo o que a gente entende e isso forma uma cultura na companhia. Se eu pegasse assim, o Fábio é empresário, o Fábio empreendedor, então assim, qual dica que você daria para outros empreendedores ou aquele que está querendo começar o seu negócio? Assim, o que você pode pegar, assim, talvez 1, 2, 3 grandes aprendizados da tua vida profissional de empreendedor? O primeiro parece meio óbvio, mas é perseverança, não adianta. Perfeito. Não adianta. Perseverança você tem que ter, porque você vai cair, você vai tomar tombo, mas se você acredita no seu negócio, e eu tomei muitos tombos. Pensa, eu me formei na década de 80, hiperinflação, que você fazia um orçamento e no mês seguinte era 30% mais caro. Estão reclamando hoje, o pessoal do meu escritório está reclamando hoje, que a inflação está dando 12% ao ano. Na década de 80 dava 25% ao mês, né? Então, são coisas que eu não sabia como orçar uma obra para o mês seguinte. É perseverança. Você tem que entender que, se você acredita que você é engenheiro, que você sabe fazer uma obra, que sabe comprar um terreno, você tem que insistir que uma hora vai dar certo a tua história. E estudar o negócio, estudar quem deu certo, estudar a concorrência. Então, estudar outros cases, descobrir novos caminhos. Então, basicamente, tem que entender muito o seu negócio, não desistir de jeito nenhum, e ter gente boa ao teu lado. Com essas 3 dicas, eu acho que não tem como você não ter um caminho bom pela frente. Fábio, eu vou pegar aqui mais um gancho. A gente falou para o empreendedor. O que você ensina para o teu filho do ponto de vista de vida profissão empreendedorismo? Bom, vou corrigir. Minhas filhas são muito pequenininhas, não dá para ensinar ainda. Mas o que eu vou ensinar para elas, eu vou ensinar que tem que ter isso, tem que ter perseverança, tem que estudar muito, tem que ter bagagem de ensino. Eu vejo muito isso nas pessoas que entram na Cury, viu, Beni? A gente vê
como as pessoas que entram na Cury bem formadas e que estão dispostas, é muito mais fácil pôr na prática. O engenheiro bem formado, quando você põe ele numa obra, mesmo difícil, complicada, complexa, e que você quer ensinar para ele, rapidamente ele pega. Então, é importante o estudo, sim. É importante a teoria, sim. Então, eu acho que isso é muito importante para a garotada entender que o estudo dá uma base importantíssima quando ele olha a prática, quando ele vai ver aquela fundação, quando ele vai ver aquela estrutura, quando ele vai ver aquela coisa na prática, ele vai lembrar do estudo, ele vai lembrar do professor e aquilo vai juntar as duas coisas e vai ter a solução na cabeça dele. Isso serve para o cara da administração, serve para o cara da contabilidade, serve para um monte de coisa. Então, para a garotada, foca no estudo, porque isso vai te ajudar muito no futuro, na hora que você estiver ali na prática fazendo. Eu tinha mais uma pergunta para você em relação ao Brasil. No Brasil, a gente sempre vive ciclos, né? Tem momentos que a gente está, o Brasil está ótimo, o Brasil está confuso, a gente teve essa questão da pandemia, a forma que a gente tratou, mas o fato é que a gente está vivendo um Brasil pujante, crescendo, o mundo crescendo, com seus desafios, mas a gente está vendo o mercado se desenvolvendo. Eu queria pegar um pouquinho da tua leitura do teu setor. Como que você está sentindo o seu setor em relação, economicamente, em relação ao Brasil dos tempos atuais? E oportunidades, eu quero também te escutar sobre oportunidades. Olha, é interessante o que aconteceu com o nosso setor neste momento da pandemia, Beni. As pessoas viram durante a pandemia a necessidade de morar. Então, aqueceu o mercado imobiliário. Usufruir da sua casa, usufruir da sua casa. É isso, esse assim, o termo. eu preciso... Então, aquela coisa da pessoa que estava postergando a compra do imóvel, ou, vou comprar depois, acabou. Então a pessoa foi para o plantão e comprou de uma vez. Falou, é agora ou nunca, eu não sei o que vai acontecer com essa pandemia, não sei se eu vou morrer, não sei quanto tempo vai durar, não sei. Então, houve uma demanda tão grande por imóvel, então fizemos um ano muito bom em 2020 e ainda mais forte esse primeiro semestre de 2021. E tudo indica que teremos um segundo semestre muito forte ainda esse ano. Não sei o quanto tempo vai durar, então estamos vivendo um momento muito de demanda alta. É claro que também por conta de fatores econômicos, etc., que também se estabilizaram. Cenário de juro baixo, estável, né? Exato, assim, tem uma estabilidade, né? Exato, uma série de coisas. Então a gente entende que o mercado está no momento, o mercado imobiliário está num momento bem favorável. Fábio, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao que mudou na Cury Construtora, no que a gente viveu da pandemia, né? A gente viu por muitos setores, varejo, teve uma mudança grande, né, de hábitos de consumo, onde o cliente compra. Uma construtora foi afetado também, processo de venda, processo de relacionamento com seus clientes? Claro, foi. Primeiro, internamente, vou até confessar, no começo eu até achava que não existia esse negócio de home office, fui reticente, mas hoje eu entendo que dá para funcionar um misto legal. Tem grande parte dos dias que a gente está fazendo um rodízio do home office, isso eu acho que é uma coisa que veio para ficar. E mais do que isso, o nosso atendimento ao cliente, nossos estandes de vendas, a gente se especializou muito no atendimento virtual. A nossa força de vendas através da internet hoje é muito maior. Logo que veio a pandemia, quando veio o lockdown, a gente achava que as nossas vendas iam despencar. Rapidamente, a equipe de vendas conseguiu abrir canais que a gente nem imaginava que existia, e também entende que esses pontos físicos eram muito menos importantes do que são. Então, a gente hoje virou adjacentes e não principais. Ganhou eficiência. Ganhou muito mais eficiência, e hoje a gente fala isso, o ponto físico ele é agora adjacente, antes a gente tratava como principal. Fábio, eu tenho uma outra curiosidade. Você está mais de 50 anos de mercado, né, Cury Construtora. O que veio mudando no perfil desses apartamentos populares e o que mudou eventualmente com pandemia? Você sente já uma diferença? Então, assim, nesses 50 anos, eu queria que você contasse um pouquinho da história cronológica e chegasse até o momento atual. Sabe, imóvel é difícil, muita mudança, mas eu vejo que nesses últimos anos, por conta da tecnologia, onde houveram as maiores mudanças. A pandemia trouxe a necessidade de um espaço para
vamos dizer, o home office. Apartamentos de média e alta renda, é claro que muito maiores. Todo mundo agora quer ter seu escritório bem definido na casa, o cara quer ter um espaço para trabalhar. Na baixa renda, a gente está sempre delimitando um espaço para a família poder ter. Todo mundo tem seu laptop, tem seu computador, tem um espaço para a pessoa trabalhar. A garotada, o pessoal mais jovem hoje, não faz mais questão de ter seu carro próprio. Então, nós não estamos muito mais projetando mais empreendimentos para vaga de garagem. Então, isso dá uma economia tremenda nos empreendimentos, os apartamentos ficam mais baratos, porque essas pessoas hoje têm mobilidade, eles querem, não fazem questão de ter carro. Então, hoje os empreendimentos, muitos deles nos eixos principais das cidades, não tem mais vagas de garagem. Outra coisa são empreendimentos com lazeres maiores dentro da cidade, né? Então, a gente faz empreendimentos grandes com lazeres dentro. E outra coisa que a gente também está inovando e está cada vez maior, mercados internos dentro dos empreendimentos. Então, hoje a comodidade está muito maior, tudo está muito mais fácil. Então, tem uma série de mudanças hoje nesses empreendimentos. A gente vê uma tendência global que depois chega ao Brasil de mudanças de perfis de apartamento. Existe essa questão ou é muito regional a questão do apartamento? Você vê, você presta atenção no mundo, mas é muito regional. Você tem que sempre prestar atenção na nossa cultura, né? Nem sempre o que acontece lá é tropicalizado para a gente, né, Beni? Então você tem que sempre prestar atenção na nossa cultura para ver o que pega aqui. Fábio, foi um prazer enorme conversar contigo. Para mim foi um aprendizado muito grande. Te conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da Cury. Muito obrigado por ter participado com a gente desse bate-papo. Mas o prazer foi meu. Obrigado a você.